Como o aluno cruel e popular da sua escola provou do próprio veneno? História 1. Ele era o garoto mais atraente da escola. As garotas literalmente brigavam para ser a namorada dele. Então, como o príncipe William, seu teste gratuito de cabelo e rosto premium expirou e ele foi rebaixado. Basicamente, passou de um PlayStation 5 para um videogame velho ao longo de 5 anos. História 2. Isso aconteceu há bastante tempo atrás, no início dos anos 2000. Eu estava no ensino médio quando esse idiota importunou meus colegas de classe. O idiota importunava crianças por motivos aleatórios. Eu não consigo me lembrar dos motivos exatos. Ele usava principalmente fraquezas que conseguisse encontrar para insultar as outras crianças sobre a aparência delas. Pelo fato de eu ter misofonia, o idiota usou essa informação contra mim e fazia muitas coisas que causavam sobrecarga sensorial. Estava acontecendo até no ônibus escolar. Finalmente, um dia, o idiota foi informado de que não poderia embarcar no ônibus, por importunação, e mandaram ele embarcar no ônibus destinado a pessoas com deficiência. Isso não foi tudo o que aconteceu. Ele também foi instruído a se apresentar em uma sala diferente durante aquele dia todo, sem falarem o porquê. Claro que o idiota reclamou, mas o professor da sala de aula foi chamado para dar uma bronca nele. Eu não tinha certeza do que estava acontecendo até alguns dias depois. Acontece que o motorista do ônibus percebeu o que estava acontecendo e denunciou ele. Logo, alguns professores que trabalham com crianças deficientes também denunciaram ele. O idiota foi obrigado a ler sobre uma lei relativa a crimes de ódio, já que importunar alguém com deficiência se encaixava naquele crime. A punição varia de acordo com a lei de Massachusetts. Ele teve que fazer um curso de reabilitação. Foi multado e obrigado a fazer serviços comunitários. A cereja do bolo foi que o trabalho comunitário era ser zelador de uma casa de repouso para pessoas com deficiência. Edição. Obrigado pela prata. Para quem pergunta, a parte sobre crimes de ódio é Lei Geral, Parte 1, Título 2, Capítulo 22C, Seção 32, Legislatura de Massachusetts. História 3. Eu sou o único que acho que não tinha nenhum babaca popular na minha escola. Tinham crianças populares, mas elas eram bem tranquilas. Tinham uns idiotas que queriam ser populares, mas ninguém gostava deles. Acho que o cara mais popular da minha escola, que era um cara legal, se casou com a namorada dele do ensino médio e se tornou preparador físico de um time da Liga Profissional de Futebol Americano dos Estados Unidos. E a garota mais popular foi para a faculdade de medicina. História 4. Então, no ensino médio tinha um garoto que eu vou chamar de Mark. E ele sempre implicava com outro garoto, Steve, na academia. Mark fazia coisas como borrifar desodorante nele ou dar tapas na nuca dele. Um dia o Steve estava carregando um livro e o Mark tentou tirar o livro da mão dele. Mas acho que o Steve estava praticando Aikido ou algo assim, porque em um momento a mão do Mark estava no livro e no próximo o Mark estava deitado de costas no chão. E o Steve estava indo embora calmamente. Parecia uma cena de filme. História 5. Um cara tinha um complexo de imortalidade. Ele pensava que poderia, e de fato conseguiu escapar impune de qualquer coisa. Estamos falando de coisas muito sérias aqui. Então um dia ele decidiu se gabar de mostrar filmes impróprios para sua irmã mais nova. E pior ainda, ele disse isso em um servidor de Discord, onde tinha muita gente. Para resumir, alguém ligou para o conselho tutelar e ele teve um dia muito ruim. História 6. Ele ficou careca aos 24 anos. Ironicamente, dezenas de outros colegas começaram a ficar carecas aos 30 e poucos anos. Ele fez uma postagem no Facebook que dizia: para aqueles que finalmente estão ficando carecas, alguns de nós ficaram carecas anos atrás e já passaram pelo processo de luto. Boa sorte. Achei realmente engraçado e talvez ter perdido o cabelo tão cedo o deixou mais humilde. História 7. Ela era 2 anos mais velha que eu e me infernizava o tempo todo.
Esvaziou um vidro de acetona em cima do meu colchão durante o acampamento de verão. Me perturbava durante o ano letivo, etc. Ela só parou quando foi expulsa e teve que mudar de escola porque estava fazendo sacanagem com um aluno no banheiro da escola. Por curiosidade, pesquisei sobre ela nas redes sociais há pouco tempo atrás e descobri que ela é viciada em substâncias ilícitas e também que ela entra e sai das clínicas de reabilitação. Ela tem 3 filhos com 3 pais diferentes e ainda mora com os pais irresponsáveis dela. História 8. É um teste normalmente dado a crianças pequenas para ensinar a prestar atenção no que está escrito no topo da página antes de você responder qualquer outra pergunta do teste. O professor deixa bem claro que é para ler tudo e não ignorar nada. As instruções dirão algo como: escreva o seu nome no topo do teste. Vire o papel e sente-se em silêncio. Mas se você pular isso, as perguntas pedirão que você faça coisas cada vez mais absurdas ou tediosas que você não terá tempo suficiente para terminar. Nesse caso, parte do teste envolvia desenhar um rosto sorridente com certas características. Depois, era necessário colorir os traços com cores específicas. Ela jogou o estojo de lápis de cor sobre a mesa e os despejou freneticamente. Fiz contato visual com meu professor e tentei não rir. Anos mais tarde, encontrei aquele professor novamente e contei como foi ótimo ver a menina que judiava tanto de mim em pânico por causa de algo que ela poderia facilmente ter evitado. História 9. Tinha uma banda muito popular na minha escola, quero dizer. Os membros da banda eram super populares. Eles tinham muitos trotes de iniciação. Eu não conheço a hierarquia deles, mas sei que se alguém sênior dissesse para fazer algo relacionado à banda, você tinha que fazer. Tinha uma garota que era a segunda pessoa mais velha de toda a banda. Ela estava sempre mandando em todo mundo todos os dias. Um dia, a única garota mais velha que ela na banda a chamou e a forçou a marchar por toda a escola na frente de todos e fez ela cantar enquanto marchava. Eu nem estava na banda e mesmo assim parecia pesado demais para mim. História 10. Todas as garotas populares que costumavam dificultar a minha vida agora estão grávidas ou com filhos, sem parceiros e morando com os pais. E, obviamente, sem perspectivas de emprego. Isso me dá um pouco de satisfação porque sempre disseram que eu não conseguiria nada na vida e que ninguém nunca iria querer namorar comigo. Recentemente me mudei para a nossa primeira casa com o amor da minha vida, que me apoia mentalmente e me ajuda a lutar pelo que quero. Ele me mantém motivada para terminar o curso universitário, que é medicina, um curso que é muito difícil e toma todo o meu tempo. É um pouco confortante saber que o karma volta para as pessoas que merecem. História 11. Tinha um cara na minha escola chamado Toby, que era um grande babaca, mas também era popular por estar no time de basquete. Adorava arrumar briga com os outros. Toby arrumou briga com o cara errado quando deu uma cotovelada em um colega de classe chamado Andy, durante uma partida amistosa de educação física. Depois de receber o golpe, Andy simplesmente acertou Toby no rosto. Ele foi a nocaute e perdeu 3 dentes da frente e ficou com o lábio inchado. Toby aprendeu a lição e deixou de ser um babaca depois disso. História 12. Um atleta famoso importunava os garotos da academia que estavam acima do peso. Algumas décadas depois, ele engordou muito e ficou careca. Vi ele recentemente usando uma scooter do Walmart e comprando comida ruim. Um dos garotos que ele perturbava entrou em forma, continuou em forma e se tornou um atleta de resistência de alto nível. Edição: eu não sou o valentão nem o atleta de resistência. História 13. Ele nunca me atacou, mas aparentemente ele era um babaca com todas as outras pessoas. Ele era uma estrela do futebol americano e tinha várias bolsas de estudo para a primeira divisão. Depois quebrou a perna e todas as ofertas evaporaram. Foi para uma escola de terceira divisão. Teve alguns filhos, se divorciou
e postou todas as suas antigas bolsas de estudo no Facebook aos 40 anos. Ele literalmente discutiu com todas as pessoas no grupo de reunião do Facebook. Todos disseram a ele o quanto sempre o odiaram. Ele agora está literalmente louco e posta de 30 a 40 vezes por dia no Facebook. Longas histórias sobre o amor e a vida traduzidas em 10 idiomas diferentes. E ele também publica fotos explícitas de si mesmo, a maioria se exaltando. História 14. Minha professora. Ela adorava me humilhar. Eu estava muito deprimido na época e ela achava que eu era preguiçoso. Eu sou anão. E ela me fazia desligar as luzes do projetor que ficava no alto, ou escrever no quadro branco, apenas para se fingir de sonsa e pedir desculpas quando eu não conseguia alcançar. Um dia ela passou dos limites e eu procurei o vice-diretor. Ele decidiu repreender ela durante uma aula, na frente de toda a turma para dar a ela um gostinho de humilhação também. História 15. No ensino médio, quando o sinal tocava para mudar de aula, os corredores ficavam lotados. Todos sofriam ao tentar chegar aos seus armários e à próxima aula a tempo. Entra o cara babaca e popular, que achava engraçado se esgueirar por trás de algum aluno desavisado que está em frente do seu armário e bater na nuca do aluno, fazendo com que ele batesse a cabeça no armário. O babaca recebeu vários avisos para parar, mas continuou. Ele achava isso muito engraçado. Então, um dia ele escolheu o aluno errado. O babaca levou um soco na cara, caiu e perdeu um dente. Nenhuma única pessoa, professor ou aluno, ficou do lado dele. Quando os pais do babaca chegaram à escola irritados, todos disseram que seu filho recebeu o que estava merecendo. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.